Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar falando, sobre funções trigonométricas, a segunda parte, tá certo? Então, nessa segunda parte aqui, eu vou te pedir que, se você não assistiu a primeira aula, que você assista a primeira aula primeiro, porque eu vou tratar de alguns conceitos aqui que eu vou entender que você já sabe da aula passada, tá certo? E a nossa habilidade, o nosso objetivo, o que a gente tem que aprender hoje, continua sendo o mesmo, Identificar o gráfico das funções seno, cosseno e tangente. E hoje, particularmente, nós vamos estar falando da função seno. Então, hoje eu vou trabalhar só a função seno, na próxima aula cosseno e assim por diante, a tangente e as outras funções. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que a gente começasse então. Vamos começar aqui falando da função seno. E para fazer o gráfico, para fazer esse gráfico, igual você está vendo aqui, a gente tem que lembrar, do círculo trigonométrico que eu falei na aula passada. Então nós vamos começar por aí. Então vamos lá. Vamos fazer um esboço aqui rapidinho do nosso círculo trigonométrico, o eixo, dos senos. Aqui está o zero, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 negativo, Então, a primeira coisa que você vai fazer é essa tabela. Então, a primeira coisa, antes de você fazer o gráfico, é você fazer essa tabela. E como que você faz isso? Você faz isso colocando todos aqueles ângulos fundamentais. Então, você vai colocar o 0, o 30, 45, 60, 90, 120, 135, até o 360. Então, antes de você começar o gráfico, você vai escrever esse lado aqui todo. Você vai escrever esses números todos aí no seu caderno. Uma vez que você fez isso, aí nós vamos começar a pensar quais são as respostas do seno para estes ângulos. Então vamos lá, vamos lembrar. Seno de zero. O seno de zero, estando aqui no círculo aqui, o seno de zero, 0 graus está aqui está 0 grau, o seno de zero é zero. Então eu vou colocar zero. Seno de 30. 30 é o primeiro ângulo aqui, Aqui está 30 graus, então é o primeiro. Então, como é o primeiro, eu vou colocar 1 sobre 2. O 45 é o segundo ângulo. Então, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 é o terceiro, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. E por fim, eu chego aqui, no 90 graus, que está aqui. E aí eu pego a linha toda. Então, quando eu pego a linha toda, é 1. 120 é o terceiro ângulo aqui, Então, é raiz de 3 sobre 2. 135 é o segundo, raiz de 2 sobre 2. E 150 é o primeiro, então 1 sobre 2. E aí eu chego em 180. Quando eu chego em 180 não tem linha, porque a linha do seno é essa, O eixo do seno é esse. Então, aqui eu coloco 0. 210 é o primeiro aqui de baixo, então menos 1 sobre 2. O 225 é o segundo aqui de baixo, menos raiz de 2 sobre 2. E o 240 é o terceiro aqui de baixo, então menos raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou chegar em 270. Eu completo a linha aqui. Então, menos 1. O 300 é o terceiro aqui de baixo, então menos raiz de 3 sobre 3. O 315 é o segundo aqui de baixo, então menos raiz de 2 sobre 2. O 330 é o primeiro aqui de baixo, então menos 1 sobre 2. E por fim, 360. E aí eu chego exatamente onde não tem o eixo, então 0. Com isso eu montei a tabela. Como eu disse na aula passada, basta você saber 1, 2, 3, Você sabendo 1, 2, 3, você consegue completar a tabela. Bom, e aí agora você tem essa tabela pronta. O que você vai começar a fazer? A marcar todos esses pontos. Mas eu vou marcar aqui 4 pontos e depois eu volto para marcar uns outros só para você entender. Então, olha só. Primeiro eu vou marcar os principais, os do eixo. O que está aqui no eixo. Quem está no eixo? O 0, o 90, o 180, 270 e 360. Então, o 0, o 180,
o 270 e o 360. Eu vou marcar esses daí primeiro. Então, olha só, 0 com 0 está exatamente nesse lugar. 180 com 0. Então, aqui está 180, não está dando para enxergar direito o número, mas é 180. 270 com menos 1. 270 com menos 1. Está aqui, ó. É exatamente esse ponto. Eu esqueci de marcar o 90, né? E o 90 com 1. 90 com 1, 90 com 1. Está exatamente aqui. E o 360 com 0, 360 com 0. Então, eu vou fazer na ordem de novo, pode ter criado uma confusão. Então, vamos lá. 0 com 0, 90 com 1, 180 com 0, 270 com menos 1, 360 com 0. Só esses 4 aí já era suficiente para eu fazer a curva. Mas eu vou marcar os outros para você entender. Então, entre o 0 e o 1, eu marco meio, não é? E nesse pedaço aqui, eu marco mais 2 lugares, que é o raiz de 2 e o raiz de 3. A mesma coisa no negativo. Entre o 0 e o menos 1, eu marco menos meio. E entre o menos meio e o menos 1, eu marco o menos raiz de 2 e o menos raiz de 3. Tá certo? E aí eu vou ligar. Vou fazer só os 3 primeiros aqui agora. E os outros são praticamente a mesma coisa. 30 com meio, 30 com meio. Tá vendo? Ó? 30 com meio. 45 com raiz de 2. 45 com raiz de 2. E por fim, 60 com raiz de 3, que vai dar aqui. 60 com raiz de 3. E aí, a mesma coisa vai acontecer do 120 até o 150, que serão esses outros 3 pontos aqui. Depois do 210 ao 240, serão esses 3 pontos aqui. E por fim, do 300 ao 330, vão ser esses 3 pontos. E aí, veja, você marcou todos os pontos da tabela. Quando você marca todos os pontos da tabela, aí você vem ligando esses pontos. Então, você vem ligando esses pontos, olha, e vai dar exatamente o desenho que já estava aqui. Então, como que eu faço o gráfico? É dessa forma. Então, vamos lembrar. O que eu tenho que fazer para fazer o gráfico? Agora que você já entendeu passo a passo. Você vai fazer a tabela. Primeiro você vai colocar o ângulo de 0 até 360, vai colocar cada um dos valores, vai fazer o eixo, vai ligar os pontos, marcar os pontos. Depois que você marcar os pontos, você vai ligar os pontos. E aí tem que ficar com essa aparência. Se não ficar com essa aparência, é sinal que você colocou algum valor aqui errado, algum valor fora de lugar, e aí você vai ter que achar onde que está o erro, tá bem? Então, vamos, agora que a gente já viu como que a gente faz o gráfico da função seno, nós vamos começar a ver algumas outras coisas em relação a essa função. Então, agora, olha só, nós vamos trabalhar com a translação vertical da função. O que é isso? Eu vou fazer a função subir ou descer. E aqui eu coloquei 4 valores aqui, para poder a gente entender essa translação, esse movimento, não é? do gráfico. Então vamos lá. Ó. Seno de x mais 1. O que acontece? Lembra que a função ela sai aqui do 0, ó, vai até o 1, desce até o menos 1 e sobe até o 0. É mais ou menos isso aqui que vai fazer a função seno, a normal, né? Seno de x, que é o que nós acabamos de ver. Na mão aqui não ficou tão bonito, porque não tem nem como, mas é mais ou menos isso. Mas quando você sobe uma unidade, todas aquelas respostas, onde está 0 passa a ser 1, onde está meio passa a ser 1,5 ou 3 meios, e assim por diante. Então todas as respostas vão subir em uma unidade. Então por isso que a curva parece que ela deu uma chegada para cima, né? Ela subiu, vamos dizer assim. Ou seja, ela transladou para cima, ou transladou verticalmente para cima, não é? Então ela chegou para cima. A mesma coisa vai acontecer quando eu faço com mais 2. Então, vou colocar 0 mais 2, 2, meio mais 2, vai dar 5 meios, né? Vai dar 2,5. Raiz de 2 sobre 2 mais 2 permanece. Raiz de 2 sobre 2 mais 2, tá? Raiz de 3 sobre 2 mais 2 permanece. Se você quiser tirar o mínimo, vai ficar raiz de 2 mais 4 sobre 2,
e raiz de 3 mais 4 sobre 2. Então vai ficar mais ou menos, se você quiser manter a resposta, você pode deixar a raiz de 2 mais 2, já é o suficiente para você entender, é só você deslocar aqui, não é? Ou você tira o mínimo, então você vai escrever assim, ó, raiz de 2 mais 4 sobre 2. Também é uma boa resposta para ficar aqui, tá? Ou você mantém 2,5, 3,5, faz essa conta por aproximação, e aí você mantém a raiz de 2 como aproximadamente 1,4. Então você vai fazer 1,4 dividido por 2 mais 2. E isso daqui, 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Dividido por 2, 0,7 por 2 dá 2,7. E assim por diante. Então você pode usar a aproximação da raiz quadrada para 1,4. E aí você vai conseguir achar esses números aqui, ó, que eu coloquei de 0 até 3, não é? Porque 2 mais 1, 3. Então ela vai de 3 até o número 1, tá certo? Porque subiu 2 unidades. Então você vai fazendo essas contas, vai acrescentando 2 lá na raiz e você vai achando e você vai marcar todos os pontos, igual eu te expliquei, né? Você vai marcar o primeiro, vai marcar 3 aqui, vai marcar o topo, que é o 90 graus, depois mais 3 aqui, aí marca o 0, né? E assim por diante, mais 3 embaixo, a parte de baixo, e assim por diante. E depois você completa e você vai achar exatamente essa curva. Lembra que sempre você vai ter que fazer a tabela primeiro, para depois você marcar os pontos e fazer o gráfico, tá certo? Aqui já é a resposta dele pronto, mas você precisa fazer devagar aí para você entender. Você tem que fazer essas continhas, principalmente essas que eu te falei. Raiz de 2 sobre 2 mais 2. Você vai pôr 1,4, dividir por 2, somar com 2, vai dar 2,7. E a mesma coisa com a raiz de 3, tá bem? Você vai fazer isso aí por aproximação. Raiz de 3 é 1,7. Então você pode pensar em 1,7 dividido por 2. Então 17 dividido por 2, vai dar, você pode pensar em 0,8. 0,8 mais 2, 2,8. Então, é só como é uma aproximação, então você vai ter um 2,7, um 2,8, e aí você marca por aproximação, não tem problema. Mesmo você marcando por aproximação, o seu desenho vai ficar parecido com este aqui, tá bem? O outro, mais 3, a mesma coisa, só que agora você vai somar 3. Então, você soma 3 no 0, soma 3 no meio, soma, né? 3 no meio é fácil, 3 mais meio, 3,5, né? 3,5. Então tá fácil da gente achar. Agora, os outros, você vai fazer por aproximação, vai marcar os xizinhos todos aqui e vai fazer. E o que você observou no seno de x mais 1, mais 2, mais 3? Que a curva vai chegando para cima, não é? Então, mais 1, mais 2, mais 3... mais 4, mais 5, mais 6, ela vai, vamos dizer assim, subindo, ela vai transladando verticalmente para cima. E quando eu faço com menos 1? Bom, quando eu faço com menos 1 vai acontecer a mesma coisa, só que ela vai para baixo do eixo, ela vai ficar abaixo do eixo, porque 1 menos 1, 0, né? E menos 1, menos 2. Então a gente pega os dois valores, o maior e o menor, e abaixa a curva. Então é como se ela estivesse passando para baixo do eixo. Lembra que a importância de você entender essas translações é que você pode acabar com essa translação. Então, se você entende que essa curva aqui está transladando negativamente uma unidade para baixo, você pode simplesmente voltar ela para o local, né? E aí ela vai ficar aqui passando pelo 0. E aí, como eu já disse, isso para efeito de estudos de curva é muito mais fácil do que você estar mexendo com esse menos 1. Por isso que é importante que você faça a tabela, que você vai perceber bem isso. Você vai perceber que fica muito mais fácil quando não tem o mais 1, ou quando não tem menos 1, ou quando tem mais 2, ou quando tem menos 2. Fica muito mais fácil quando a gente não tem que fazer essa conta com mais 1, com mais 2, menos 1, menos 2. E é por isso que a gente insiste tanto em você entender por que a curva translada para um lado ou para o outro. Porque quando você entende isso, você pode colocar a curva
no lugar novamente. E aí o estudo fica bem mais simples, tá certo? Mas isso você vai pegando a prática a partir do momento que você for fazendo as contas na tabela. Por isso que é importante que você faça a tabela, faça as contas para você ir vendo essas dificuldades, não é? Por exemplo, somar 0,7 menos 1, não é? Você vai vendo essa dificuldade toda hora. Ah, quanto que dá isso? Ah, isso dá menos 0,3, dá 0,3. Como é que você faz essa conta? Então, à medida que você vai fazendo a tabela, você vai percebendo justamente essas contas e aí você vai entendendo por que acontece essa descida, essa subida, e que é muito mais fácil a gente entender a curva quando não tem nem subida nem descida, vamos dizer assim, né? Não tem translação. Uma outra coisa que a gente tem que entender, e aí já vem uma coisa bem mais complexa um pouquinho, que é a ampliação e a compressão da curva. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, também é necessário você aprender, igual eu falo, sempre é mais fácil a gente trabalhar com a curva pura do que trabalhar com a curva ampliada ou comprimida, vamos dizer assim. E como que eu faço isso horizontalmente, né? Como é que eu faço essa ampliação, compressão da curva horizontalmente? Vamos lá, ó, 2x, 3x, 4x. Então vamos ver, e x sobre 2, né, que é o contrário, eu estou apertando a curva. Mas vamos ver isso na prática, como é que funciona, como é que se enxerga isso. Seno de 2x. O que acontece é que se você tivesse o seno de x, ele faria mais ou menos esse tipo de curva aqui, ó. O que você percebe então? Quando você está com ela 2x, significa que você tem duas curvas, ó. Eu tenho uma que vai até aqui, duas. Então, no lugar de uma curva, que seria essa daqui, que seria o normal, eu vou ter duas curvas. Então, quando eu coloco esse 2x, significa que ao invés de ter uma curva nesse pedaço, eu vou ter duas curvas nesse pedaço, né? Então, eu estou tendo aí uma compressão da curva, eu estou tendo um esmagamento da curva. Eu estou apertando a curva, não é? A mesma coisa vai acontecer se eu tiver 3x. Então, ao invés de eu ter uma curva daqui até aqui, eu vou ter três curvas, ó. Uma até 120, duas até 240, três até 360. Tá vendo? Uma, duas, três. No lugar de uma, eu vou ter três curvas. Então, é sinal que eu peguei essa curva e apertei ela 3 vezes. Vamos dizer assim para você entender, tá certo? Não é a fala correta, não, mas é isso. Seria compressão horizontal, tá certo? Isso daqui é uma compressão horizontal. O nome correto é esse, compressão horizontal. Mas na cabeça você pode pensar, eu estou apertando, no lugar de uma, eu tenho que colocar 3. Então, eu tenho que apertar a curva. É como se eu estivesse apertando a curva aqui, para caber 3 no lugar de uma. Tá bem? Então, a mesma coisa para 4. Quando eu faço 4, você já entendeu. No lugar de uma, eu vou ter que ter 4. Então, ó, uma curva, duas curvas, 3 curvas, 4 curvas. Eu tenho no lugar de uma, né, de 0 a 360, eu tenho 4 curvas ao invés de eu ter uma. Tá certo? E aí, nós temos agora a ampliação. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, seno de meio x. Por que assim às vezes é mais fácil? Porque assim você entende, no lugar de uma curva, eu vou ter meia curva. Então é exatamente o que acontece, ó. De 0 a 360, eu tenho meia curva, até 720 eu vou ter a curva completa. É isso que vai acontecer na prática. Então, o nosso último agora é uma translação horizontal, quer dizer, eu vou chegar a curva para lá, eu vou chegar a curva para cá. Então, nós vamos fazer isso mais rápido, porque você já está entendendo. Então, aí, ó, se eu ponho mais 30 ou mais π sobre 6, que é a mesma coisa, né, 30 graus, é sinal que eu estou chegando a curva para lá, para cá, né, 30 graus. Eu estou puxando 30 graus para a esquerda, tá ok? 45, eu estou puxando 45, então, ao invés de 360, 315.
E 60, eu estou puxando de 360 para 300 a curva, tá bem? Então, e menos 30 é o contrário, eu estou empurrando 30. Então ela vai começar em 30 e terminar em 390. Espero aí que você tenha entendido. Pratique um pouco essa aula e até a nossa próxima aula. E obrigado, um forte abraço.